O hidrogênio verde tem despontado entre os projetos de pesquisa e acordos de cooperação. Mas de que forma a tecnologia está próxima de ser utilizada pelos diversos segmentos da indústria e ainda contribuir para a descarbonização da matriz energética? Na nova etapa do MegaCast Convida, a gente conversa com as empresas que estão trabalhando neste desenvolvimento e que já enxergam um futuro para suas operações. No episódio de hoje, nosso entrevistado é Samuel Pereira, gerente de transição energética da Raízen, empresa que recentemente fechou um acordo de cooperação para a construção de plantas de produção de hidrogênio renovável a partir do etanol e que tem o início das operações previsto para 2023. A empresa tem pensado no hidrogênio renovável de forma complementar dentro do seu portfólio, como uma ótima opção de combustível para o segmento do transporte pesado. Espero que gostem! Oi, Samuel, muito obrigada pela sua participação. Oi, Natália. Samuel, o nosso podcast aqui, a gente está entrando numa segunda etapa, falando agora como a indústria, as empresas estão desenvolvendo e trabalhando com hidrogênio verde, essa nova tecnologia. E eu queria saber de você quais são os esforços hoje realizados pela Raízen no desenvolvimento do hidrogênio verde. Obrigado, Natália. A Raízen fica super feliz de participar mais uma vez do Megawatts. Esse é um espaço importante e relevante para falarmos sobre o futuro. E a Raízen, como você sabe, é uma empresa integrada em energia que tem no seu DNA um forte comprometimento com a emergência climática, tanto que é referência em biocombustíveis e bioenergia. E é por isso que eu falo com tanto orgulho desse nosso projeto de hidrogênio verde. Desde a criação da companhia, Natália, nós aumentamos de forma expressiva a quantidade de oferta de produtos sustentáveis para os nossos clientes, isso em nível tanto nacional quanto internacional, incluindo no nosso portfólio o etanol de segunda geração, que nós temos muito orgulho aqui em dizer que hoje somos o único player global a produzir esse produto em larga escala, o biogás, o biometano e energias a partir de outras fontes como a solar. É nesse contexto de descarbonização que a gente se orgulha também em anunciar a continuidade dos nossos planos para a produção de hidrogênio renovável a partir do etanol. Recentemente, nós assinamos um acordo de cooperação com a Shell Brasil, com a Hydro, com a USP, que é a Universidade de São Paulo, e com o Senai, para o desenvolvimento de plantas de produção de hidrogênio renovável a partir do etanol. Serão 2 plantas dimensionadas para produzir a primeira 5 quilos de hidrogênio por hora, e futuramente uma planta 10 vezes maior. O acordo inclui também uma estação de abastecimento veicular no campus da USP, na cidade universitária, no qual ônibus utilizarão pelos estudantes e visitantes da cidade universitária o hidrogênio produzido a partir do etanol em motores equipados com células de combustível. Esse projeto que eu venho falando, ele vai entrar em operação já no ano que vem, em 2023, e é uma solução de baixo carbono para o transporte pesado, incluindo os caminhões, os ônibus. Com esse projeto, vamos ter um posto, na verdade, o primeiro posto a hidrogênio de etanol do Brasil e do mundo. Com a produção de hidrogênio a partir de etanol, a gente entende que vamos iniciar uma nova etapa na produção de combustíveis renováveis, contribuindo para a descarbonização não só do setor de transporte, como siderurgia, mineração, agronegócio. Aqui na Raízen, nós apostamos fortemente para o longo prazo da célula de hidrogênio, devido à possibilidade de desenvolver motores para transformar etanol em hidrogênio renovável e em postos de combustível, sem precisar daquelas grandes mudanças na infraestrutura de distribuição, garantindo que o hidrogênio vai estar pronto para abastecer os veículos de forma rápida e segura. No curto e no médio prazo, a gente investe no etanol de primeira e segunda geração para contribuir para as metas globais de descarbonização e uma substituição de fontes de energia fóssil. O hidrogênio verde, o hidrogênio renovável, ele acaba sendo uma opção mais competitiva do que o etanol? São combustíveis complementares dentro da nossa cadeia de valor. A gente entende que o hidrogênio pode ser uma ótima opção dentro do transporte pesado. Quando a gente fala de ônibus, de caminhões, de aviões,
que hoje é um mercado que o etanol não entra ainda. Então a gente vê como produtos complementares dentro do portfólio da Raízen. Como aproveitar, né, essa expertise brasileira e da Raízen, propriamente dita, dos biocombustíveis dentro da economia do hidrogênio? Tem uma máxima que diz que a humanidade precisa de mobilidade e a mobilidade precisa de combustível. Você já deve ter ouvido por aí alguém se falar que o hidrogênio é o combustível do futuro. Isso acontece devido à alta capacidade energética e o potencial de transformação do hidrogênio. Mas a gente entende também que o hidrogênio tem um desafio, e o desafio é o transporte dele. Ele é o gás mais leve do planeta e hoje pode ser transportado, ele precisa passar por um processo de compressão ou liquefação, que dependeria, por exemplo, de cilindros, carretas especiais, ou seja, é algo muito complexo, caro, perigoso. É por isso que a Raízen trabalha hoje com o hidrogênio verde, ou como eu particularmente gosto de chamar, que é o hidrogênio verde e amarelo, porque isso é uma matéria-prima muito abundante aqui no Brasil para produzir esse hidrogênio verde e amarelo, que é a cana-de-açúcar. Então, com o hidrogênio verde e amarelo, que vem do etanol, traz uma vantagem enorme para o mercado, né, para esse mercado de eletromobilidade, que é um combustível, ainda assim, com um alto poder calorífico, para esses transportes pesados, por exemplo, ou para transportes leves em algumas aplicações também, ou outras indústrias, né, siderurgia, mineração, combinado com a logística que é incrível. E aí eu vou te explicar como é que funciona. A gente vence essa barreira de transportar o hidrogênio, aproveitando uma rede de abastecimento que já existe, que a Raízen já trabalha, que é a do etanol. A gente leva esse etanol para pontos de transformação, que é onde a mágica acontece. Nós ali aplicamos a tecnologia e extraímos o hidrogênio de etanol. Um exemplo bacana é pensar em um posto de gasolina. Hoje o etanol já chega em todos os postos de gasolina do país, imagine. Com essa tecnologia, a gente pode transformar nossos postos e ter também hidrogênio disponível. Eu gosto muito desse projeto porque elimina essa complexidade do transporte do hidrogênio, permite que o hidrogênio chegue a cidades, a países, a continentes, e é uma grande aposta de um combustível de baixo carbono com uma grande quantidade de energia. Para a gente é uma alternativa descentralizada e de baixo investimento, principalmente pensando nesses setores, como o transporte pesado, que tem esse alto potencial de adoção dessa solução. Quando você fala em baixo investimento, seria baixo investimento para empresas hoje como a Raízen, que já tem uma produção aí de etanol que pode ser combinada, já tem uma expertise na área, ou você vê uma indústria também de baixo investimento? Eu vejo que é uma tecnologia de baixo investimento, que através do etanol você pode transformar esse produto num produto supervalorizado hoje, que é o hidrogênio. Então hoje nós estamos desenvolvendo, junto com os nossos parceiros, uma solução que você consiga instalar isso em diferentes capacidades, em diferentes escalas. Então se você quer construir isso dentro de um posto de gasolina, para um abastecimento de X veículos, é possível. Mas também se você precisar produzir hidrogênio para abastecer grandes máquinas, por exemplo, de mineração, você consegue escalar essa tecnologia e produzir esse hidrogênio dado a sua demanda. E essa indústria, né, já está preparada para receber o hidrogênio como um combustível? A gente está falando aí de chegar nos postos, no maquinário agrícola. Essa indústria precisa se preparar para isso ou não? Está casado o desenvolvimento? O Brasil possui uma posição privilegiada dentro da cadeia de hidrogênio sustentável. E eu entendo que a gente tem duas formas de ver isso. De um lado é a oferta e do outro lado é a demanda. Do lado da oferta, o país já dispõe de diversos recursos renováveis, como o etanol, o biometano, a energia eólica, solar, hidráulica para a produção de hidrogênio, via diferentes tecnologias que podem impulsionar o seu desenvolvimento industrial de forma competitiva. Do lado da demanda, o país também tem uma grande vantagem, devido à posição geográfica e essa dimensão continental, que são fatores que ampliam a possibilidade do hidrogênio ser explorado tanto no mercado interno, na cadeia industrial e do transporte, quanto no externo, por meio de exportações. Eu vejo que essas duas dimensões caminham de alguma maneira juntas, né?
E, no paralelo, outras instituições de diferentes instâncias, né? Quando eu falo diferentes instâncias, pode ser governamentais, não governamentais, vem elaborando para construir estudos, metas, estratégias, desdobramentos de programas para ampliar a demanda e a oferta desse insumo no mercado energético. E ampliar como, né? Principalmente por meio de criação de projetos estratégicos, com participação voluntária de empresas que dispõem de verba de pesquisa e desenvolvimento, ou que queiram instalar plantas industriais, né? Quanto através de fundos de pesquisa. Então, tudo isso me leva a crer que, muito em breve, a gente vai se referir ao hidrogênio não como um combustível do futuro, e sim como um combustível do presente. Mas hoje ainda é um campo que está muito mais em desenvolvimento de P&D, talvez, em projeto de pesquisa, do que uma tecnologia firme aí, já de ponta. Sim, muitas dessas rotas estão ainda em escala de desenvolvimento. Aqui o nosso projeto, né, o projeto que a gente tem com a USP, tangibiliza de certa maneira isso, né? Então, a gente vai demonstrar esta tecnologia para a produção de hidrogênio verde e amarelo junto aos nossos parceiros para dar um próximo passo de desenvolvimento dessas rotas, né? Então, hoje, essas rotas que eu comentei, né, ou seja, a produção de hidrogênio através da elétrica ou através do biogás, do biometano, elas correm em paralelo e são rotas que estão sendo desenvolvidas ainda aqui dentro do país. Quando você fala de verde e amarelo, é por ser uma coisa do país mesmo, uma expertise brasileira aí para desenvolver. Sim, quando eu me refiro ao hidrogênio verde e amarelo, é porque é um hidrogênio feito de uma matéria-prima que a gente conhece muito aqui no Brasil e é muito abundante, né? Que é a cana-de-açúcar. Então, de fato fazer hidrogênio da energia solar. A gente transforma a energia solar em forma de biomassa, a gente processa essa biomassa em forma de etanol, que a gente chama de carregador de elétron, né? Uma fonte de energia fácil de ser transportada. Em uma posição específica, a gente vai transformar esse etanol em hidrogênio. Por isso que a gente chama esse etanol de um etanol verde e amarelo, por ter as cores do nosso Brasil. Samuel, mais alguma coisa que você gostaria de complementar, tanto para a adequação do hidrogênio verde hoje na eletromobilidade? Eu acho que não é certa a adequação, né? Para o impulsionamento desse uso ou para desenvolvimento da tecnologia dentro da Raízen. Eu acredito que a gente tem que acreditar que a gente precisa de diferentes fontes de energia para a gente construir essa transição energética. E o hidrogênio é mais uma que vem para somar dentro desse portfólio que a gente vem construindo, não só como empresa, mas como um país para a transição energética. Então, como eu já comentei anteriormente, eu vejo que o Brasil tem muito potencial para desenvolver esse meio de energia, né? Essa fonte de energia, e eu acho que a gente tem que apostar nesse aspecto que a gente vem construindo. Então, do ponto de vista da Raízen, investir nessa operação, agora no próximo ano, dessa solução para demonstrar essa tecnologia para o mercado. E no próximo passo, a gente vai avançando já em unidades cada vez maiores para a gente disponibilizar essa fonte de energia para o país. Obrigada, Samuel, por participar aqui com a gente. Natália, muito obrigado por me receber. Acho que transição energética é um dos meus temas preferidos. A Raízen está à disposição, nos chame sempre que quiser para participar aqui do Megawatt. A gente tem esse compromisso com as emergências climáticas, então a gente vê um trabalho muito positivo para mitigar essas consequências desse cenário. E eu acho que aqui na Raízen a gente tem sempre novidades, então é só nos chamar. Esse foi mais um episódio do MegaCast Convida. Obrigada e até o próximo.